Bom dia, vamos começar nossa segunda aula do dia da professora Carla, do dia 3 de setembro, da 8ª semana de História. Abra seu livro na página 60, observe as imagens e tente identificar algumas marcas religiosas no local fotografado. Não precisa responder no caderno e nem mandar foto. Então, esse aqui é só para vocês observarem. 61. Leia um pouco sobre a influência das religiões na antiguidade. Então, vamos começar aqui a olhar essa imagem. Contando a história do tempo. Página 60. Para acompanhar a leitura. As religiões contam um pouco da história da humanidade e deixam suas marcas pelo mundo. Observe a imagem a seguir. Quais marcas da história podemos observar nessa imagem? Então, essa aqui é para vocês observarem. É o Museu Hagia Sophia, no interior da Basílica de Santa Sofia, Istambul, na Turquia. Página 61. Acompanhe a leitura. Religiões na Antiguidade. A religião de muitos povos na Antiguidade era politeísta. Lembra que a gente viu? Politeísta é que cultuava vários deuses. E monoteísta acredita num Deus só. Algumas cultuavam os mesmos deuses, apenas atribuíam nomes diferentes a eles. Essas religiões se transformaram com o tempo por causa da influência de outros povos, que se deslocavam em busca de melhores terras para viver ou fugindo de guerras ou desastres naturais. Em geral, as mudanças de deuses e de modos de cultuá-los refletem movimentos internos dos povos antigos, processos migratórios, conquistas e miscigenações. Lembra que a gente falou quando os povos escravos vieram aqui no Brasil, eles tinham a sua própria religião, só que eles não poderiam ser vistos cultuando a religião deles. Então eles usaram os os santos católicos para fingir que era para substituir os deuses da sua religião, né? Para o homem branco achar que eles estavam cultuando a religião católica. Então, isso aqui é o mesmo processo na antiguidade, né? Conforme o povo ia migrando, ia modificando os nomes dos deuses, né? Cada cultura tem um nome diferente. A religião do Antigo Egito, desde sua formação há mais de 5.000 anos, a religião do Antigo Egito era politeísta, com grande quantidade de deuses, como que a gente tinha falado já, né? Os próprios faraós, os reis do Egito, eram considerados deuses. Tudo na sociedade girava em torno das crenças religiosas. Os egípcios achavam que após a morte a pessoa seria julgada pelos deuses. Poderia ingressar em um mundo diferente e maravilhoso. Mas para isso precisava do seu corpo físico. Por isso eles desenvolveram técnicas muito avançadas para conservar os corpos dos mortos. Essa técnica se chama mumificação. Eles também guardavam os corpos mumificados em túmulos riquíssimos, como as pirâmides. No entanto, somente os ricos, como nobres, sacerdotes e família real, tinham condições de encomendar a mumificação de seus corpos e a construção de túmulos sofisticados. Os trabalhadores e as pessoas comuns, de acordo com as crenças, eram excluídos do paraíso após a morte, porque seus corpos não eram conservados. Além dos faraós, existiam muitos outros deuses, como Amon, Ísis, Set, etc. O principal deles era o deus Sol, deus Ra. Vários deuses eram representados por pessoas com cabeças de animais, ó, na imagem aqui do lado. Como Anubis, deus dos mortos, dessa imagem aqui, cuja cabeça é de um chacal. Já Hathor, deusa do amor e da alegria, era representada com a cabeça de uma vaca. Então, essa aqui a gente vê o Anubis, que foi falado no texto. E aqui um
sarcófago, do faraó, que viveu entre 664 a 610 a.C. Então aqui a gente vai continuar a leitura na página 62. Continue a leitura sobre a importância das religiões na antiguidade. Após a leitura atenciosa, mande um ok para ser registrada a presença na aula de hoje. Então, acompanhe essa aula com bastante atenção e depois manda um ok para confirmar se você já assistiu e acompanhou a leitura. Deuses da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, crescente, fértil, a região situada entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje são a Turquia, a Síria e o Iraque, surgiram povos há cerca de 5.000 anos, entre eles os sumérios, que inventaram a escrita. Esse povo era politeísta. Seu principal deus era Enlil, considerado o senhor do destino e do poder dos reis. A organização dessa sociedade, assim como a egípcia, estava ligada à religião. Havia muitos outros povos vivendo na Mesopotâmia, como babilônios e assírios. Todos eles tinham os seus deuses e organizavam sua sociedade em torno da religião. Entre os babilônios, por exemplo, o deus mais importante era Marduk, que era como esse povo chamava o deus Enlil dos sumérios. Já os assírios também adoravam o deus Enlil como criador de todas as coisas e principal deus, mas o chamavam de Assur. Então todos esses deuses eram o mesmo, só que depende da religião, a região também tinha nomes diferentes. Os gregos antigos e seus deuses. Os gregos, acompanhando a leitura aqui embaixo, os gregos viviam em cidades independentes umas das outras. Ver página 150, o mapa. Cada uma delas tinha o próprio protetor divino, a quem os habitantes prestavam homenagem e fazia cultos. Ainda assim, havia uma série de deuses cultuados em todas as cidades, a quem os gregos atribuíam características humanas como brigar, amar e odiar, etc. Acreditavam que os deuses moravam no Monte Olimpo e de lá controlavam tudo o que se passava entre os mortais. O principal deles era Zeus, pai e rei dos deuses e dos seres humanos. Atena era a deusa da sabedoria, das artes, da justiça e da guerra. Apolo, filho de Zeus, era deus da luz, da juventude, da música, das artes e da medicina. Os gregos explicavam os fenômenos da natureza e a origem de tudo por meio de mitos e de histórias ocorridas entre seus deuses. Esse aqui então é o Monte Olimpo, onde os gregos acreditavam que ficavam os deuses, observando eles. O politeísmo dos romanos. Página 63. No início, os romanos acreditavam em diferentes deuses, associados com seus antepassados. Assim, cada família cultuava os parentes mortos como se fossem deuses, chamando-os de deuses lares. Conforme a civilização romana cresceu e se expandiu, ver na página 150, o mapa, eles passaram a ter contato com outras tradições religiosas. Foi assim que as crenças gregas acabaram sendo incorporadas à religião romana. Apenas os nomes das divindades foram trocadas, mas os mitos permaneceram os mesmos. Por exemplo, Zeus passou a ser chamado de Júpiter e Atena passou a ser chamado de Minerva. Isso aconteceu com praticamente todos os deuses. Um pouco mais sobre. Os Jogos Olímpicos surgiram na cidade de Olímpia, na Grécia, onde foi construído um templo dedicado ao deus Zeus. Nessa cidade, cujo nome era homenagem ao Monte Olimpo, era realizado um festival religioso e atlético, que reuniam jovens de toda a Grécia Antiga. No ano de 776 a.C., durante um período de guerra,
Uma aliança entre reis de diferentes regiões da Grécia foi selada no Santuário de Olímpia, para que o festival religioso pudesse ser celebrado por esse acordo. Na época do festival haveria paz entre as cidades e era chamada Paz Olímpica. Esses jogos eram bem diferentes dos atuais. Por exemplo, muitas pessoas eram proibidas de competir e de assistir às disputas, mulheres, escravos e estrangeiros. Haviam muitos tipos de competição, como corridas pedestres, corridas equestres, lutas, pentatlo, entre outros. Essa aqui é uma ânfora grega decorada com homens correndo, 375 a 370 a.C. Pergunta 1. Pesquise as informações sobre os Jogos Olímpicos atuais e escreva um texto com os seguintes dados: periodicidade, como são escolhidas sedes olímpicas, quantas modalidades esportivas são disputadas, depois apresente o resultado aos colegas. Mas a professora disse que hoje era só dar um ok na leitura, então esse não vai precisar fazer. Então, depois que você terminar de assistir essa aula, manda o ok para poder confirmar a presença. Até a próxima aula.